Fala pessoal, tudo bem? Recentemente, uma história aí tomou conta dos noticiários e é uma história, dada a natureza do nosso canal, né, é interessante de ser comentada aqui, que é a história de McKenna West, né, uma enfermeira do Alasca que aceitou ser gestante de substituição, né, conhecida como barriga de aluguel, né, para um casal da Califórnia. Acontece que essa gravidez ela tomou um rumo inesperado, né, quando ali por volta da 20ª semana da gravidez, alguns exames identificaram que o bebê ele tinha uma cardiopatia muito grave, né, chamada síndrome da hipoplasia do coração esquerdo. É uma condição, né, grave que exige um tratamento especializado e que pode envolver algumas cirurgias depois do nascimento da criança. Acontece que a partir desse momento, do momento desse diagnóstico, aquilo que parecia ser um acordo, né, cuidadosamente planejado ali entre adultos, tornou-se um verdadeiro conflito. West, ela afirma que os pais pretendentes, né, lhe pediram que ela interrompesse então aquela gravidez. Ela se recusou, né, depois deixou o Alasca, foi para o Texas, né, se dirigiu para o Texas, e onde pretendia ali continuar a gestação e garantir o atendimento médico especializado para aquela criança. Os pais eles contestam essa versão, né, dizendo que eles não queriam simplesmente que o filho fosse abortado, mas que também pretendiam buscar o tratamento médico depois do nascimento da criança. E aí a disputa atravessou estados, foi parar nos tribunais, e pouco antes do nascimento da criança, uma corte do Texas determinou que esse bebê então deveria receber o tratamento destinado aí à preservação da sua vida. A criança nasceu, se eu não me engano, 12 de agosto de 2026 e passou então a receber atendimento especializado, né? Depois do nascimento, a disputa sobre a custódia e a autoridade para tomar decisões médicas continuou, embora, né, os pais tenham ficado realmente com, os pais pretendentes, né, tenham ficado com a criança. Agora, é importante reconhecer também que existem versões conflitantes dessa história, né, sobre como aconteceu alguns desses acontecimentos, mas o ponto aqui é que não é necessário para nós decidir quem está contando toda a história corretamente. O que interessa aqui para nós é que esse caso revelou uma questão que merece ser discutida e que vai muito além, né, dessas pessoas envolvidas aí no caso. A questão que ela levanta é o seguinte: o que acontece quando a gestação de uma criança ela é transformada no objeto de um contrato e os adultos deixam agora de concordar sobre o que deve acontecer com essa criança? O caso McKenna West ele é perturbador justamente por quê? Porque ele leva a chamada barriga de aluguel, a instituição da barriga de aluguel, a algumas das suas consequências mais difíceis. Porque enquanto tudo estava bem, né, tudo andou conforme planejado, a gestação por substituição ali estava tranquila. Parecia realmente, né, uma solução tecnológica para um problema reprodutivo. Mas bastou aparecer uma complicação grave para aparecer aí uma pergunta que contrato nenhum consegue responder. Que é a seguinte, né? Afinal de contas, quem decide agora sobre a vida e o tratamento dessa criança? E essa pergunta ela vai conduzir realmente a dilemas bioéticos cada vez mais profundos, né? Mas vamos lá então. Há algumas questões com a instituição da barriga de aluguel. Essa expressão popular, né, barriga de aluguel, ela até pode fazer parecer que nós estamos diante de uma mulher que simplesmente está emprestando o seu útero para outra mulher. Mas a realidade ela é muito mais complexa que isso, né? Porque na chamada gestação por substituição, o que acontece é que diferentes dimensões da reprodução elas acabam sendo distribuídas entre pessoas diferentes, né? Uma pessoa pode fornecer o óvulo, a outra o espermatozoide, uma terceira pode realizar a gestação e ainda pode entrar uma outra parte que são os pais pretendentes, né, que podem ser aqueles que vão assumir então a criação da criança. Ou seja, a maternidade ela acaba dividida, né? Você vai ter uma dimensão genética, você vai ter uma dimensão gestacional e você vai ter uma dimensão social, tudo essas dimensões divididas, mas para um mesmo evento, né? Isso parece
administrável, né, enquanto existe um consenso entre os envolvidos. Pode até parecer, vamos colocar assim, administrável se existe ali um consenso entre os envolvidos. Mas a questão é que no caso West, ela mostra que reprodução humana não é tão facilmente assim fragmentável, quando o procedimento técnico pode até parecer fazer, né? O procedimento técnico às vezes parece que é simples, mas algumas questões precisam ser respondidas, e a mais principal é, afinal de contas, quem é a mãe dessa criança? É a mulher que forneceu o óvulo? É a mulher que gestou, né, que deu à luz? É a mulher que pretende criar a criança? E veja bem, essa resposta não é simples, e não é só uma questão de terminologia, porque ela vai determinar coisas importantes, ela vai determinar direitos, ela vai determinar responsabilidades, ela vai ser o grande fundamento da autoridade, né, nesse caso. E olha, mais profundamente, essa questão também ela revela um problema antropológico, né, muito sério, porque surge a pergunta: será que nós podemos separar a maternidade da gestação sem que isso produza consequências morais sérias? Então, esse é um dos problemas. Agora, há outro problema bioético. Por exemplo, vamos fazer uma pergunta aqui. O corpo de uma mulher pode ser objeto de contrato? Olha que dilema. Porque os defensores da gestação por substituição frequentemente vão recorrer ao princípio da autonomia. Vão dizer assim, olha, se uma mulher adulta, informada e capaz, ela decide voluntariamente gestar uma criança para outra pessoa, por que nós deveríamos impedir essa decisão? E olha, é uma pergunta justa, é uma pergunta séria, mas a questão que fica é o seguinte, a pergunta não, né? A questão que se levanta é a seguinte: a autonomia não resolve todos os problemas éticos envolvidos nisso. Porque, olha só, basta olhar para a própria sociedade. A sociedade em si ela não considera moralmente legítimo tudo aquilo que duas pessoas adultas consentem fazer, ainda que mediante contrato. E a gente sabe, são impostos limites, né? Há limites sobre o que pode ser comprado, há limites sobre o que pode ser vendido, sobre o que pode ser contratado. Por isso, nós precisamos realmente nos perguntar é o seguinte: consentimento transforma qualquer uso do corpo em moralmente aceitável? Né? Se uma mulher aceita ser remunerada para gestar uma criança, nós estamos diante de quê? Nós estamos diante de um serviço, ou nós poderíamos chamar isso de comercialização da capacidade reprodutiva? E não, o problema ainda se torna mais grave quando você pensa em vieses econômicos, né? Por exemplo, imagina quando a prática envolver mulheres que são economicamente vulneráveis e pessoas muito mais ricas, né? Que podem contratar esse serviço. Olha só, existe uma diferença moral muito grande entre ajudar alguém, né, gratuitamente, ajudar o próximo a ter um filho. Há uma diferença entre isso e transformar a capacidade reprodutiva feminina no mercado. Um mercado que vai ser organizado por clínicas, por agências, por intermediários e por contratos. Né? Há questões profundas nisso. Então, nesse ponto, a bioética ela precisa mesmo resistir a essa ideia de que se existe consentimento, então não existe problema moral. Né? Estou pensando aqui até na esfera das nossas leis agora, né? Como a questão do estupro de vulnerável, né? Abaixo de 14 anos, ainda que haja consentimento. Né? Talvez seja um exemplo. Né? Consentimento é importante? É importante, mas não é suficiente. Né? Ele não torna naturalmente moral qualquer ação. Vamos pensar em outra questão aqui. Por exemplo, a criança é sujeito ou ela é objeto? O que é uma criança? Talvez esse aqui seja o ponto central. Porque na linguagem dos contratos, né, fala-se em pais pretendentes. Há um acordo, né, anterior à conclusão da gestação, há expectativas sobre as características da gravidez, há responsabilidades financeiras, há cláusulas para situações imprevistas, mas existe algo que precisa ser, que não pode, né, ser esquecido. É o seguinte:
a criança não assinou o contrato. Ela não escolheu ser concebida daquela maneira, ela não escolheu seus pais genéticos, ela não escolheu a sua gestante, ela não escolheu nascer saudável ou nascer doente. E isso acaba criando um limite fundamental, né, para qualquer contrato. Nós podemos contratar serviços, nós podemos assumir compromissos, podemos estabelecer obrigações entre adultos, mas o que nós não podemos é transformar uma pessoa em objeto de propriedade, simplesmente porque alguns adultos fizeram um acordo antes dela nascer. Isso é um problema. E esse problema ele aparece ainda de forma mais dramática quando a criança não corresponde então às expectativas contratuais. Para pensar, né? O que acontece quando surge então uma deficiência? Ou quando um exame pré-natal identifica nessa criança uma doença genética, ou quando uma malformação é descoberta. Quando a criança não vai ser tão saudável quanto os adultos esperavam, e aí, o que vai acontecer? Isso é quebra de cláusula contratual? Esse caso McKenna West, ele nos apresenta exatamente esse problema, né? A criança passou a ser vista agora simultaneamente como alguém cuja vida precisa ser protegida e como alguém cuja condição médica provocou uma ruptura no acordo que havia sido organizado, né, para a sua gestação. Então, essa é uma situação que realmente deveríamos fazer pensar. Uma criança continua sendo igualmente digna quando deixa de corresponder às expectativas daqueles que a encomendaram? Essa é uma pergunta. Agora vamos pensar em outra. Se a criança for considerada inadequada, né? Então, outro ponto, né? Esse também é um dos pontos mais delicados da reprodução tecnologicamente assistida. A medicina contemporânea, ela tornou possível identificar cada vez mais características do feto antes do nascimento, né? E isso pode trazer benefícios extraordinários, como realmente trouxe, né, para o acompanhamento gestacional, planejamento de tratamento. Isso foi maravilhoso. Mas a mesma capacidade diagnóstica, ela pode ser utilizada para selecionar quais vidas são consideradas aceitáveis e quais não são. Então, quando uma deficiência ou uma doença é descoberta, surge a possibilidade de eliminar essa criança antes mesmo do nascimento, né? E isso introduz uma lógica que ela é particularmente perigosa, né? A criança ela deixa então de ser recebida como ela é e passa a ser avaliada segundo critérios de qualidade. Se ela estiver saudável, permanece. Mas se ela tiver determinada doença, ela pode ser eliminada. Se ela tiver uma deficiência grave, ela pode ser considerada inadequada. Olha o tamanho do problema disso, não é verdade? A gestação por substituição, a barriga de aluguel, né, ela acrescenta outra camada ao problema, porque é o seguinte, adultos que, além de terem expectativas, né, sobre a criança, podem possuir um contrato, né, que aparentemente vai conceder autoridade, né, sobre determinadas decisões médicas, né? E qual que é o resultado disso? O resultado é uma pergunta incômoda. Até onde vai o direito de alguém de decidir sobre uma criança que ainda está no ventre de outra pessoa? Olha que dilema, né? Outro dilema. Aí, geralmente, os garantistas, né, dizem, olha, não, mas o corpo é da pessoa, a escolha deve ser da pessoa. Mas de quem que é a criança? Meu corpo, minha escolha, mas de quem que é essa criança? E mais uma vez, né, o caso West, ele produz aí uma ironia importante, né? Porque se nós afirmarmos que a gestante possui autonomia absoluta sobre o seu corpo, parece impossível, né, ter que obrigar ela a realizar um aborto contra a sua vontade. Mas se nós afirmarmos o contrário, que os pais pretendentes possuem autoridade absoluta porque são os pais genéticos ou porque assinaram um contrato, então fica parecendo que o corpo da gestante ele pode ser submetido à vontade de terceiros. Olha a camada
que isso inclui. Então, detalhe, nenhuma dessas duas posições resolve facilmente o problema, não resolve o problema, na verdade. A primeira delas ignora os direitos e o interesse tanto dos pais quanto da própria criança, e a segunda pode acabar transformando o corpo da mulher num objeto, né, de execução contratual. Isso também é seríssimo. E existe ainda uma terceira realidade que não pode ser esquecida, né, ainda dentro dessa ideia das minhas regras. É que a criança não é propriedade de nenhum adulto. Essa talvez seja aqui uma das maiores fragilidades conceituais da ideia da gestação por substituição. Ao tentar organizar juridicamente aí a reprodução, nós criamos uma situação em que diferentes adultos podem reivindicar diferentes tipos de autoridade sobre uma mesma criança. Mas, aí a questão, uma pessoa, ela não pode jamais ser reduzida à soma dos direitos que outros reivindicam ter por sobre ela. Isso é um problema sério. É um outro dilema levantado. Agora, pensa também no problema da mercantilização. Vamos pensar nisso. Olha, existe, né, ainda essa questão econômica envolvida. Quando uma gestação ela é remunerada, o corpo feminino ele passa a participar de uma relação comercial, né? O que está sendo vendido não é simplesmente um objeto externo ao corpo. O que está sendo vendido é a utilização durante meses da própria capacidade reprodutiva da mulher. Isso não significa que toda mulher que aceite, né, ser gestante de substituição esteja necessariamente sendo explorada. É preciso dizer isso, né? Seria injusto atribuir automaticamente má fé a todas as mulheres que participam desse processo. Mas o problema aqui é estrutural, né? Há uma diferença entre consentir individualmente a uma prática e perguntar se a prática, né, como instituição social, trata adequadamente as pessoas envolvidas. Se mulheres pobres passarem então a gestar filhos para casais ricos, nós devemos nos perguntar se nós estamos diante de uma extraordinária forma de solidariedade ou, na verdade, de uma nova modalidade de exploração econômica. E, olha, a resposta para isso não pode ser dada simplesmente por um contrato assinado, né? E agora pense comigo também no seguinte, né? E quando esse contrato encontra a realidade? Porque contratos são feitos para organizar relações entre pessoas. Elas funcionam relativamente bem, né, enquanto lidam com situações que são previsíveis. Agora, a gestação, por outro lado, é profundamente imprevisível em certas situações, né? Uma gravidez ela pode envolver complicações médicas, o bebê pode nascer prematuramente, podem surgir doenças, podem nascer gêmeos, pode haver risco para a gestante, pode haver risco para a criança e acima de tudo, pessoas não são objetos contratuais perfeitamente previsíveis. Seria imaturo, seria infantil pensar nisso. O caso West demonstra isso, né? Havia um acordo, haviam expectativas, haviam pessoas que sabiam ou que acreditavam saber, né, quais seriam as suas responsabilidades. E então surge uma criança com uma condição cardiopática grave. O que acontece, né? O contrato encontrou com a realidade e a realidade revelou algo que talvez devesse ter sido percebido antes, né? De que não existe cláusula capaz de eliminar completamente o conflito moral quando os seres humanos estão envolvidos. O caso West ele levanta para nós todo o dilema, né? E tudo que está, algumas das coisas que estão envolvidas aí nessa instituição, né, da gravidez de substituição, ou conhecida como a barriga de aluguel, né? Então, qual que é a questão aqui? Eu acho que qual que é a nossa grande meditação? A gente realmente precisa de uma antropologia que nos ajude a decidir e a definir sobre essa questão. E é justamente aqui que uma perspectiva cristã ela pode sim
contribuir para o debate, né? A tradição cristã, ela não começa perguntando apenas o que é tecnicamente possível ou o que é juridicamente permitido. Não, é muito mais profundo do que isso. A antropologia, a ética cristã, a antropologia cristã, ela começa perguntando o que é o ser humano. E essa é a pergunta fundamental. O ser humano não é matéria-prima disponível para outros projetos. Homem e mulher não são proprietários absolutos dos seus corpos. Filhos não são produtos adquiridos por adultos. Você não vai numa prateleira e compra seu filho. A reprodução não é simplesmente uma técnica para satisfazer um desejo, né? E uma criança, ela não recebe dignidade só porque ela foi desejada. Ela possui dignidade porque ela é criatura de Deus. A ética cristã, a antropologia cristã, ela diz que o homem é portador, ele é feito à imagem de Deus. E isso muda radicalmente a maneira como nós enxergamos essa questão. Um casal, ele pode desejar profundamente ter um filho. E esse desejo pode ser legítimo. E ele pode ser doloroso, até mesmo incompreensível ou compreensível, né? Mas a fertilidade, ela, por incrível que pareça, né, ela pode sim produzir um sofrimento verdadeiro, mas o sofrimento provocado pela impossibilidade de ter um filho não transforma a criança em um direito de propriedade. Isso é muito claro. Filhos são recebidos, eles não são fabricados como produtos destinados aí a satisfazer especificações de alguns consumidores, né? Isso não significa que nós vamos com isso então rejeitar toda a tecnologia médica. Eu jamais digo isso. A medicina, ela pode e deve sim ser utilizada para tratar enfermidades, para auxiliar pessoas que sofrem. A questão aqui é outra. A questão é, quando a tecnologia médica ela deixa de tratar uma doença e passa a reorganizar a própria estrutura da filiação humana para satisfazer um projeto adulto, nós precisamos nos perguntar se aquilo que podemos fazer é também aquilo que nós devemos fazer. O cristianismo, ele enxerga filhos como dádiva. A Bíblia, ela apresenta os filhos de uma maneira muito diferente da linguagem contemporânea, né, dos chamados direitos reprodutivos. A Bíblia, no Salmo 127, chama os filhos de herança do Senhor. E isso é uma linguagem significativa, poderosíssima. Uma herança é recebida, ela não é fabricada para atender às especificações de quem recebe. Isso não significa simplesmente romantizar a parentabilidade, né? A parentalidade, não significa. Filhos trazem responsabilidades, e responsabilidades enormes, eu sei disso. A infertilidade é uma experiência dolorosa. Há situações profundamente difíceis que exigem sim compaixão, mas justamente por reconhecer a dignidade da criança, é que a perspectiva cristã ela é a única que oferece um limite a essa lógica de mercado. Uma criança nunca pode ser reduzida à realização de um projeto de um adulto. Ela é uma pessoa e pessoas não podem ser alugadas de maneira nenhuma. Sabe, o caso McKenna West, ela deveria mesmo nos fazer pensar. Talvez a pergunta mais importante deixada por esse caso não é se a West ela agiu corretamente em cada uma das suas decisões. Nem mesmo se os pais, né, pretendentes estavam certos em todas as suas reivindicações. Essas questões elas pertencem aos tribunais e, em parte, à investigação dos fatos, né? A questão bioética é mais profunda. Porque criamos uma estrutura na qual uma criança pode chegar ao mundo carregando uma disputa sobre quem tem autoridade para decidir sua vida. Como que nós chegamos nisso? Por que nós aceitamos que a gestação seja contratualizada a ponto de que uma condição médica inesperada coloca um conflito nessa mulher que gesta, nos pais genéticos, nos pais pretendentes, no médico, envolve o Estado?
Por que, queridos, que nós imaginamos que a reprodução ela pode ser fragmentada sem que isso traga consequências para a própria compreensão da maternidade, da paternidade e da filiação? O caso McKinney West ele é extraordinário justamente porque ele tornou visível aquilo que normalmente permanece escondido. Enquanto tudo dá certo, a gestação por substituição pode até parecer apenas mais uma solução tecnológica para infertilidade. Mas quando a criança adoece, quando os adultos discordam, quando o contrato já não consegue mais resolver o problema, é aí que nós percebemos que nós estamos diante de algo muito maior. Nós estamos decidindo o que significa gerar uma pessoa. E essa não é uma pergunta que a tecnologia pode responder definitivamente. Também não é uma pergunta que um contrato pode resolver. É uma pergunta sobre o que significa ser humano. É algo muito mais fundamental. Então, antes de nos perguntarmos, podemos alugar um útero? Talvez nós devemos nos perguntar algo mais fundamental, né? O que acontece com a dignidade humana quando começamos a tratar a gestação de uma pessoa como um serviço que pode ser contratado? Pensemos nisso, meus queridos.